Mais um vídeo de review e nesse vídeo aqui a gente vai falar em relação ao fuzil de pulso da Estranha Exo, exatamente, o fuzil da Elsie. Sim, é esse o nome, tá? Se você pensou que eu ia falar alguma coisa depois, não. Esse daqui é o nome da arma mesmo, a arma se chama fuzil da Elsie. Basicamente isso daqui é a arma que, bom, diz a Band que basicamente está nos trailers da Estranha Exo. Então é a arma que apareceu em vários trailers do Destiny 1 e também nos trailers do Destiny 2. Só que o visual dela basicamente é exatamente a mesma coisa ali, dá sem tempo pra explicar. Só que tem um visual um pouco mais bonito, eu diria, porque todo dourado na ponta, então eu acho um pouco mais bonito. Enfim, pra você tá pegando essa arma aqui é através do novo evento, nova atividade no baú final, ou fazendo modo lane e tal, você tem uma chance de pegar essa arma aqui. Você também tem a chance de focar essa arma lá no Hall da Fama e você vai estar aumentando em 50% a chance de você tá dropando essa arma aqui. Mas antes, pra você conseguir focar essa arma, é bem simples, você primeiro vai ter que fazer uma quest que fica disponível lá no robozinho do lado do Shaxx. Depois que você fizer essa quest, que é bem simples, aí sim você vai poder focar essa arma aqui. Depois que você fizer essa quest, você vai conseguir ali a Curated Roll, uma arma com Curated Roll. Basicamente são dois perks ali que sempre vão dropar 100% das vezes pra você, como se fosse uma prévia de perks dessa arma aqui. E pra você farmar, é só você focar o drop de arma, porque o farm dela, ela não é focado em foco de engramas, e sim em foco de drop, de loot, já que esse modo não tem um avanço, você não pode ficar ali upando o rank infinito. Depois que você chega no rank máximo, você fica parado ali. A única forma de você conseguir engramas é através de contratos ali do robô que fica do lado do Shaxx, ou ali pegando moedas e abrindo baús. Bom, vamos aqui então para a primeira coluna de perks. Cara, a gente tem aqui realmente uma situação muito boa de perks no geral. Só que aquilo, você tem aquela questão de sempre, né? Por que você usaria essa arma aqui se eu já tenho outra arma e tal? Então, por exemplo, se você tem ali o fuzil de pulso do desafio de Osiris, né? O mensageiro, com o guard roll que você considera legal, não tem por que você farmar essa arma aqui, tá? Por mais que seja num slot diferente, por mais que seja de uma forma diferente, os perks que tem aqui são perks bem parecidos que tem lá também. Porém, a gente tem ali alguns perks que não tem lá, que mudam um pouco a jogabilidade, mas nada tão sério assim. Então na primeira coluna de perks a gente tem aqui 7 perks. Primeiro deles aqui que eu vou recomendar de cima para baixo em relação à voracidade frenética, que toda baixa que você faz, você vai aumentar ali a sua recarga. Um perk cumulativo, ele vai até 5 e no vezes 5 você tem ali 100 a mais de recarga. É aquilo, né? Você vai ter que matar 5 oponentes pelo menos. Para você ali que gosta de builds de vácuo ou tem ali alguma exótica específica para invisibilidade, alguma coisa assim, a gente tem ali o suporte repelente, que toda vez que você derrota um alvo penalizado por vácuo, você vai ganhar um escudo protetor por 8 segundos, um escudo de vácuo por 8 segundos. É bem interessante em algumas composições aqui e ali. Eu tô dando uma testada ainda, só que pelo que eu vi, o que dá pra fazer é uma gameplay bem divertida. Você vê explosão pra todo lado dependendo da build. Se você quiser um perk divertido pra builds de vácuo, esse daqui pode ser interessante. Agora, partindo pro PVP do jogo, a gente tem aqui o momento zen. Toda vez que você causa dano com essa arma, você diminui o recuo e a oscilação da arma também. Então é um perk cumulativo, ele vai até 5 e você ali ganha um acúmulo por hit que você causa. Não é necessariamente o hit, né? No fuzil de pulso ele conta como rajada. Então, rajadas. Cada rajada que você fizer vai contar ali como um acúmulo e meio. Também a gente tem aqui o manter a distância, que você tem ali a melhora da sua recarga, alcance e precisão quando você não tem alvos por perto. Isso daqui pode ser um perk contraditório, mas ele simplesmente ativa se os inimigos estão 15 metros ou mais de distância de você, o que pode acontecer muitas vezes. Então você ali vai ter mais 10 de alcance, 30 de recarga e também você vai ter ali a redução de 5% do seu cone de subida, né? Como que eu posso, no caso, descrever cone de subida? Eu não tenho nenhuma outra palavra para descrever isso de uma forma mais fácil. É basicamente quando você vai atirando, sua arma vai subindo automaticamente. Então você vai ter uma redução disso, né? Você vai ter uma precisão maior dos seus disparos em sequência. Acho que é a melhor forma que eu posso descrever isso de uma forma menos analítica. Também a gente tem aqui o por dentro e por fora. Bom, esse perk aqui, ele foi um perk muito subestimado. Inclusive até eu diversas vezes já subestimei esse perk aqui. Mas ele é bom pro PVP do jogo, tá? Ele não é o melhor, mas ele pode ser usado sim por alguns jogadores que gostam dele, que você ali causa dano a mais a alvos com escudos protetores e você também vai causar um pouco a mais de dano nos escudos dos combatentes. Basicamente, tem duas coisas diferentes aqui. Escudo protetor são aqueles escudos que você ganha através de subclasses ou alguma coisa externa. Então, por exemplo, o escudo de vácuo, escudo protetor, alguma coisa desse sentido. Escudo dos combatentes é aquilo, né? O próprio escudo padrão. Um guardião, por exemplo, que tá lá antes dele ficar no crítico, ali é um escudo também. Sei lá, uma bruxa com um escudo ali solar, escudo solar.
solar, entendeu? Ali não é externo, é escudo mesmo. Então é um perk que aparentemente ele pode ser muito ruim, só que ele até que é aceitável. Eu não acho ele péssimo, eu acho ele ok. E basicamente ali no total de tudo você vai ter 125% a mais de dano contra os escudos dos combatentes no PV do jogo. Mas aqui são overshields, ou seja, basicamente os escudos que são criados por coisas externas. 50% a mais de dano contra campeões de antibarreira, isso aqui é muito bom, e 20% a mais contra overshields de jogadores. E para fechar a gente tem aqui o munição retroativa, esse perk aqui funciona como no PvE, como também no PvP do jogo, que quando o seu carregador fica zerado, o carregador dessa arma aqui vai recarregar automaticamente com base no número de acertos que você fez antes de recarregar. É um perk interessante também, ele funciona em diversas armas, e essa arma aqui deixa mais direta a gameplay, sabe? Você não precisa ficar recarregando toda hora. Não que seja um problema, a recarga base dessa arma aqui não é tão ruim quanto, mas já te poupa nesse quesito. Agora aqui na segunda coluna de perks, a gente tem 7 perks e os 7 eu acho extremamente interessantes. Bom, a gente tem aqui o Frenesi, que é basicamente o padrão de várias armas do jogo. Toda vez que você tá em combate por um longo tempo, você tem um aumento do dano, mas você recarga até você sair de combate. Ele ativa depois de 2 segundos que você fica trocando tiro ali, além também de você ter 15% a mais de dano, 100 a mais de manuseio e 100 a mais de recarga. É aquilo, né? Se você foca em frenesi, na primeira coluna você não pode focar em nenhum perk que tenha aumento de atributos, de estatísticas, porque o frenesi já faz exatamente isso. Seria mais efetivo você focar em algum perk que seja mais na jogabilidade em si do que basicamente em estatísticas de novo. Mesma coisa aqui, para caso você tenha alguma build de vácuo e quiser focar também, você tem ali a munição desestabilizador, que todo golpe final que você faz vai fazer com que os alvos próximos desse inimigo que você matou se tornem voláteis, tá? A volatilidade é basicamente você cria ali uma aura de vácuo que fica em volta do inimigo, e quando você mata esse inimigo, causa ali uma explosão de vácuo. É bem interessante também isso daqui, e é bem divertido porque você vê explosão pra todo santo lado. Então dependendo da build, cara, você vai ter escudo infinito, você vai ter devorar, e você vai ter explosão pra todo lado. Essa combinação em si pra vácuo, eu acho que é realmente uma das melhores, se não a melhor. Também a gente tem aqui o carregador mortal, ele é interessante pro PVP do jogo, que toda vez que você mata alguém e recarrega, você tem um aumento de 25% de dano por 5 segundos, é interessante também. Temos o perk novo, as medidas drásticas, que basicamente todo golpe final com essa arma aqui, você vai ter um bônus de dano, e todo golpe final que você faz de corpo a corpo ou de granada, você vai ter um bônus de dano maior. Bom, esse perk aqui, basicamente, ele é acumulativo, ele vai até 3. Como que ele funciona? Se você mata de corpo a corpo 2 vezes seguidas e tem que ser o corpo a corpo carregado, você consegue o stack máximo, acúmulo máximo de 3. Se você mata somente com a arma em si, você vai ter o acúmulo 1. Se você mata 3 oponentes seguidos com a granada, você vai ter o acúmulo máximo também x3. As duas únicas coisas capazes ali de te dar o acúmulo vezes 3, o acúmulo máximo, é baixas com granada seguida, e se for baixa seguida mesmo em uma granada conta também, ou baixas corpo a corpo, que funciona exatamente da mesma forma. Cada acúmulo, o primeiro acúmulo vai te dar ali 10% de aumento de dano, o segundo acúmulo 20% e o terceiro acúmulo 30%, e o perk dura ali 6 segundos, e toda vez que você mata com a arma, você fica resetando esse timer, esse temporizador ali de 6 segundos. Não necessariamente precisa matar alguém de novo com corpo a corpo com granada, ele já vai resetar automaticamente. Pro PVP do jogo, a gente tem aqui o caça-cabeças, e basicamente você vai ter o aumento de dano dos disparos precisos, dos tiros de precisão, conforme você for dando ali tiros corporais. É bem interessante, além também de você ganhar assistência de mira por um breve período de tempo. E quando o perk ele tá ativo, todo disparo que você fizer no corpo vai prolongar o efeito desse perk aqui, é absurdo. Você vai ganhar ali 10 a mais em assist, né, assistência de mira e tal, e o buff ali, ele vai durar 0,55 segundos. Pode parecer muito pouco, mas conforme você for jogando, esse temporizador aqui, ele conta não necessariamente pela rajada do disparo, ele conta de fato pro tiro mesmo, sabe, a bala. Normalmente fuzil de pulso atira 3, 4, e tem até fuzil de pulso que atira 5 balas seguidas, então ele conta isso daqui por hit, né, por bala, o que é bem interessante também. Temos aqui o Desesperado, que é um perk ali do desafio de Osiris, cara, quer dizer, era da espada larga de Hedrix, aí depois foi pra mensageiro, foi pra outros fuzis de pulso e tá aqui de novo, que toda vez que você mata alguém de precisão e recarrega, você tem ali o aumento da sua cadência de disparos, então a arma ali vai atirar 30% mais rápido que o normal por 6 segundos. Basicamente os disparos por minuto dessa arma aqui base é de 340, e aí você só faz a conta, né, 30% de 340. Basicamente esse fuzil de pulso aqui, ele vai virar de 340 para 450 disparos por minuto, então ele vai tirar
relativamente rápido se você parar pra analisar, né? E temos também aqui o injeção de adrenalina pra gente finalizar, que todo golpe final com granada ou com essa arma aqui, você vai ganhar ali bônus de dano e também de manuseio. Quando você mata com granada, você vai pro acúmulo máximo, e o acúmulo máximo aqui é de 5. Quando você chega no 5, você tem ali 33% de aumento de dano. Se você mata alguém com granada, pode ser uma pessoa, mas desde que você mate com granada, você já vai chegar pro acúmulo 5, e pra você chegar com o acúmulo 5 sem isso, você vai ter que matar 5 caras, né, 5 inimigos. Além também de você ganhar 20 a mais de manuseio. E temos o perk de origem aí das armas da luz adentro, que é a invencibilidade. Todo golpe final que você fizer, enquanto você tem subclasses de luz equipada, você ali vai ter o ganho de energia de granada, e toda vez que você estiver com a subclasse de treva equipada e fizer baixas com essa arma, você vai ganhar energia de corpo a corpo. É bem interessante esse perk aqui, porque só o fato de você ter subclasse equipada, você já vai ter um bônus que vai te ajudar em diversos momentos. O corpo a corpo da subclasse de treva, das duas subclasses de treva, são bem interessantes inclusive. Bom, gente, basicamente esse fuzil de pulso aqui é aquilo, tipo, as combinações que ficaram aqui, se eu pegar e parar pra analisar, são combinações únicas, são combinações que a gente não vê em qualquer fuzil de pulso. Pela gameplay, pelos perks, é algo ok, é algo decente, mas é aquilo, né, gente? É reciclado. Basicamente é literalmente exatamente o design, dá sem tempo pra explicar. Então isso é ruim no aspecto de, entre aspas, novidade, ou no aspecto de não reciclagem. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Mas no geral, como eu ranqueio a arma em si pela gameplay, é uma gameplay padrão de um fuzil de pulso. Se eu recomendo que vocês farmem, vá por vocês mesmos. Se você já tem ali o fuzil de pulso do desafio de Osiris, né, que é em relação ao mensageiro, você não precisa farmar essa arma aqui, a não ser que você tenha algo em mente, né, alguma combinação de perks que não tem na sua mensageiro Godroll. Então por isso que eu aconselho que você vá no seu cofre, ou, bom, veja quais perks você tem aí na sua mensageiro ou no seu fuzil de pulso predileto, e depois de ter visto aqui esse vídeo, decida se você vai ou não farmar. Agora, minha opinião e minha dica, se vale ou não a pena você realmente focar, olha, vai ser ali uma decisão plenamente sua. Eu não focaria, não focaria. O único teste que eu gostaria de fazer era em relação à build de Void, né, a build de vácuo para essa arma aqui, a combinação absurda de suporte repelente com munição desestabilizador. Isso aqui é uma combinação que no papel é explosão para todo lado. Então eu queria testar isso e provavelmente eu devo me divertir muito com isso. Mas enfim, coloquem embaixo o que vocês acharam dessa arma aqui e gostaram ali das colunas de perks. E bom, é isso, valeu, tamo junto e até a próxima.